Eu quero que conserte o sistema de segurança. Garanto que tenha. Olhos em todo lugar. O protótipo tá sempre nos observando. Eu coloquei na comunidade do canal uma imagem mostrando que eu finalmente consegui um emprego. Esse foi o meu primeiro dia trabalhando lá. E eu vim aqui avisar que o trabalho tá indo muito bem. E como vocês disseram, parece que no dia 8 do mês 8 vai ter alguma coisa muito empolgante. Eu tô muito animado com isso. Se você jogou com os olhos vidrados e percebeu tudo o que acontece no capítulo 5, você notou algo muito importante. O protótipo tá lá espreitando o tempo todo, observando cada um dos nossos movimentos pelas frestas da fábrica. Cada lugar escuro que a gente não pode olhar, o protótipo tá lá o tempo todo. Isso ficou muito mais evidente depois da sua aparição na festa do chá da Lily. Mas a verdade é que isso não começou agora no capítulo 5, vem acontecendo desde o começo. Ele é praticamente um stalker safado que não sai do nosso pé desde o primeiro momento que a gente pisou na Playtime Company lá no primeiro capítulo. Então vamos dar uma olhada o quanto nós conhecemos o protótipo até agora e como dá pra saber que ele sempre esteve nos observando, desde as palavras ditas pelo próprio protótipo durante a nossa batalha final com ele no trem, até a sua conversa com o próprio Harley Sawyer. A verdade logo de cara que todo mundo quer saber: o protótipo é um stalker? Sim. Ele é um stalker. Ele esteve nos observando e caçando pelas sombras o tempo todo. Isso se torna muito mais evidente depois que a gente vê a fuça desse cidadão lá na festa do chá da Lily, onde nós deixamos de ver apenas uma pata sutil ou uma sombra para ver ele diretamente, o seu rosto se ocultando entre as paredes. À primeira vista, isso parece ser apenas uma dinâmica do nível para nos lembrar de que estamos em seus domínios, mas o enfrentamento contra ele no trem, no fim do jogo, dá a entender que as coisas não são assim. Na realidade, é tudo ao contrário. E se ele quisesse, ele matava a gente lá na entrada da Playtime, porque ele tem acesso muito facilmente a esse lugar. Já que na música nova que saiu, nós vimos que foi ele que pintou aquela flor magnífica na parede onde a Pop estava presa. Então ele tem acesso total, tanto lá em cima quanto lá embaixo na fábrica. Tem um segredo muito importante que são as vozes. Você se lembra da conversa entre o protótipo e o Harley Sawyer? Então, depois que a gente começou a conhecer melhor o protótipo, nós vimos que ele fala com a voz de outros brinquedos, como do Dog Day e Mommy Long Legs. Até aqui tá tudo certo, mas o problema é que se você prestar muito bem atenção, o protótipo não rouba as vozes dos brinquedos quando os consome. Não, todo mundo acreditou que ele roubava as vozes depois que comia o brinquedo e assim ganhava as características dele, mas não é assim que funciona. Ele grava o que ele escuta e depois ele reproduz. Ele não rouba, ele copia essa voz. E essa é a principal razão de cada palavra ser dita por uma voz diferente. Ele copiou esse trecho de outro personagem falando. Nós sabemos isso por conta da conversa dele com Harley Sawyer, quando o protótipo copiou diretamente a voz dele naquele exato momento, cara a cara. Eu aprendo algo novo sobre você a cada dia. Isso me anima. Obrigado. Você tá me agradecendo? Com certeza. Eu aprendo algo novo sobre você a cada dia. Todo o pessoal deve iniciar os protocolos de evacuação de emergência imediatamente. E nós também temos outros pontos importantes que provam essa teoria aqui. Se você tem ouvido de peixe e consegue escutar tudo muito bem, as falas que o protótipo disse com as vozes da Mommy Long Legs e Dog Day foram frases que esses personagens nos disseram em algum momento determinado durante o combate com eles em outros capítulos. Eu não me lembro de ter visto o protótipo lá com o Dog Day. Eu não me lembro de ter visto ele lutando contra a Mommy Long Legs. A gente tava sozinho lutando contra eles. Então, onde estava o protótipo? Acreditando nisso, nós temos uma base, e nós podemos chegar a uma conclusão muito boa aqui, mas ao mesmo tempo muito inquietante. O protótipo não estava apenas nos vigiando durante o 5º capítulo, mas também durante todos os anteriores. Ele escutou, como eu disse, a Mommy Long Legs nos procurando, o Dog Day nos ameaçando, em todos esses momentos, o Dewey também. Talvez o protótipo estava por trás das paredes nos escutando, preparando um bote secreto. Ele sabia onde a gente estava, e a gente não morreu porque provavelmente ele tem planos pra gente. E algo que ajuda muito nisso é porque a Pop lá em Pop Playtime 3, ela nos diz diretamente: se você tentar escapar, o protótipo vai te matar antes que você chegue à porta principal. Ou seja,
A Pop estava mais do que ciente de que o protótipo estava observando e que ele nos encontraria muito rápido. E o mesmo acontece com a fita em Pop Playtime 3, quando nós escutamos o pesadelo do Catnap. Talvez eles sorriam para vocês de uma sombra, com as bocas cheias de dentes, carne e plástico, observando e esperando pacientemente pela sua vez de serem recebidos calorosamente. Mas então, com isso acontecendo, o protótipo sabendo onde nós estamos, sabendo o que a gente tá fazendo, por que ele não vem e amassa a gente com aquela garrona que ele tem? É só a gente parar um segundo e colocar o pensamento no lugar. Espionar não é algo novo na fábrica, já que isso se repetiu constantemente com o Catnap e com o próprio Huggy Wuggy. Eles encontram a gente em qualquer canto. Agora a pergunta que não quer calar é: por que, apesar de estar ciente da nossa presença e nos observando o tempo todo, ele não nos elimina? Por que ele não faz isso? Tem que ter um motivo muito plausível. Nós somos uma ameaça pra ele. Se deixar eu com ele, eu vou macetar o cara. Então por que ele não me mata antes que eu mate ele? E embora a resposta aqui possa ser de que ele precisava de nós pra derrotar outros brinquedos problemáticos que ele não conseguia vencer sozinho, isso ainda não explicaria por que ele deixou a gente viver no final do capítulo 5, quando a gente já não tinha mais utilidade pra ele porque a gente já tinha matado todo mundo. Naquele ponto tava mais do que claro que eu queria amassar essa aranha pisando na cabeça dele sem dó alguma, e é o que eu vou fazer em breve. Então por que ele deixou a gente viver sabendo que a gente vai humilhar ele sem dó alguma? A verdade é que esses pequenos detalhes aqui deixam claro que o protótipo poderia ter nos eliminado desde o primeiro momento em que entramos na fábrica, mas pelo contrário, ele nos utilizou para se aprimorar e aparentemente para algo que ainda não conhecemos. Porque presta atenção, desde que a gente chegou na fábrica, nós picotamos a Mummy Longlegs no meio, a gente arrancou um braço da Kissimiss, arrancamos a mão do Huggy Wuggy, e pra onde foi essas partes? Foi pro protótipo. Ele ganhou partes, ele se aprimorou por conta da gente, sem contar que a gente matou inimigos dele também. Nós temos um papel na Playtime Company e também tem o lance da perfeição do gel. Provavelmente isso aqui tem a ver com o nosso papel aqui na Playtime. E antes da gente sair da fábrica, o fato de todos os brinquedos ali identificarem nós como trabalhadores, o fato de sabermos usar os Grab Packs com destreza e de sabermos usar o computador do banco de dados central para carregar backups, indica muito que nós éramos uma peça importante da empresa. E agora nós somos uma peça importante para os interesses do protótipo. Ele sabe quem nós somos e o que nós estamos fazendo ali, além das nossas capacidades. Provavelmente ele não falou nada ainda para não dar na cara que ele conhece a gente, mas provavelmente ele sabe muito bem que nós somos o Chapolin Colorado. Então nós temos algo que ele precisa. A fábrica aqui ficou em harmonia por 8 anos depois da Hora da Alegria, mas depois que os hambúrgueres acabaram e o iFood não quis mais entregar, o protótipo precisou aperfeiçoar o fluido de papoula para que os brinquedos não precisassem comer e ficassem imortais tranquilamente. Mas na minha cabeça o protótipo tinha que sair para caçar. Essa é a realidade. Se ele quer uma comunidade, vai caçar e dar comida pra galera. E como ele não conseguiu uma solução rápida, provavelmente é aqui onde nós encaixamos. Talvez nós somos a chave para que essa perfeição aconteça. Permitir que acessamos os dados dos fluidos de expansão e negação pode ser a razão pela qual ele nos deixa viver. Ele necessita da gente vivo. Por isso que ao invés dele macetar a gente quando teve a chance, ele jogou a gente no tanque. Ele precisa que nós usamos nosso conhecimento para replicar esse fluido e encontrar o que ele está deixando passar até alguma coisa que ele não está conseguindo resolver, e nós somos a esperança dele. Isso aqui é muito importante. Qual é o nosso verdadeiro papel na situação? O que você pensa sobre isso? Você já notou que o protótipo estava perseguindo a gente o tempo todo? Ele poderia ter macetado a gente sem problemas. Eu só sei que o nosso papel aqui é muito importante e vai dar tudo certo. A gente vai pegar na mão um do outro aqui e matar ele. Eu já tô na fábrica trabalhando aqui. Tô esperando ansioso pro dia 8 do mês 8 pra ganhar minhas férias. Vai ser muito bom. Então, o que vocês acharam dessa teoria? Deixem aí nos comentários.